Meus irmãos queridos, eu estou admirando o enfeite que fizeram para o Natal. Quem que trabalhou aqui essa semana preparando o salão para o Natal? Por favor, fique de pé. Quem trabalhou aqui fazendo isso tudo? O Ed, a Maísa, pouca gente, hein? A Lília. Que Deus abençoe a vocês todos que deram o seu tempo para Deus. Esse salão estava precisando de uma reforma, fizemos, pintamos e agora está preparado para o Natal. Irmãos, eu fiz o sermão para hoje a pedido do Bilão e me baseei no artigo 51 do livro do Hernandes sobre o avivamento. Mas o principal versículo eu não pus na pregação, eu vou começar com ele. E o principal versículo que eu devia ter posto, que não está no livro, está lá em Mateus 18, versículos... O versículo é o 20, mas eu também leio o 19. Mateus 18, 19 e 20. Diz assim: em verdade também vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedidas por meu Pai que está nos céus. Deus falando. E aí o versículo 20. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Você vê a importância que Deus dá para a reunião. Onde estiverem dois ou três, é o mínimo, reunidos. E muita gente não vem na reunião. Muita gente é crente, mas não participa de reunião alguma. E é a reunião que Deus destaca como importante para Ele abençoar. O versículo 20, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Essa reunião de oração é tão importante. E Deus nos abençoa toda terça-feira à noite, às 8 horas da noite, para uma reunião dessa. E temos lá, entre tantos irmãos, 30 e poucos irmãos que não faltam. Toda terça-feira, ali presentes, abençoados. Deus quer que oremos a nosso favor e a favor da igreja. Quando Deus tem algo para fazer em nosso favor ou a favor da igreja, o desejo dele é que esse seu ato seja precedido por orações do seu povo. Prestem muita atenção no que Deus está falando através de mim hoje, porque é sobre o assunto mais importante que tem na palavra, a oração. Em várias igrejas, irmãos, a oração está em estado de coma.
já está na UTI. Já está quase morrendo a reunião de oração. O seu povo anda muito ocupado com outras coisas para se ocupar com a reunião de oração. O povo está perdendo a intimidade de Deus através da sua oração. Se a igreja não ora, irmão, como devia orar, é preciso que seus membros sejam avivados. Graças a Deus, nós temos uma reunião de oração às terças-feiras, com cerca de 30 e poucas pessoas. Aliás, eu queria que os que não faltam a essa reunião, toda terça-feira, ficassem de pé aqui. Os que não faltam em nenhuma reunião de terça-feira. São 30 e poucas pessoas que não faltam, estão ali presentes, mantendo essa chama, esse fogo perante Deus, que é a oração. Obrigado, podem sentar. Se as pessoas da igreja não oram como deviam, irmãos, precisam de um avivamento. Frieza na oração é digna de lástima. E o seu povo digno de compaixão. Isso quem dizia era Charles Spurgeon. Quando a igreja ora, o inferno treme e coisas novas e maravilhosas acontecem. E aí, no livrinho que emprestei do Josa, do nosso irmão pastor Hernandes, ele fala sobre a oração perseverante. Se o meu povo, isso é Deus falando aqui na Bíblia, no 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, vou repetir, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É bênção sobre bênção, desde que a gente obedeça. O povo de Israel teria de cumprir 4 condições antes de receber as bênçãos divinas. Primeira, teria que humilhar-se. Segundo, teria que orar. Terceiro, buscar sempre a Deus. Eu fico sentado ali na porta de casa, nessa chácara linda, cheia de flores, árvores, olhando o céu, as nuvens, contemplando a beleza de Deus através dessa chácara. E orando, buscando a Deus. Quarto, converter-se dos seus maus caminhos. A dificuldade da igreja não é orar. A dificuldade é perseverar em oração. Orar, todo mundo ora, mas perseverar, aí então é mais difícil. Mas desistimos com facilidade. Olha o que eu vou dizer. Paulo orava sem cessar. Fala para o irmão aí. Paulo, o apóstolo, orava sem cessar.
Como é que é orar sem cessar? E recomendou-nos o mesmo. O apóstolo Paulo disse: orai sem cessar. Repete comigo para o irmão ao lado: orai sem cessar. E o autor do livro que eu falei fala sobre a oração de expectativa. Orar é estar de expectativa. A oração que não aguarda a resposta não é verdadeira. Quem ora aguarda a resposta de Deus. Isso está lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 1. Orar é também vigiar. Quem ora espera a resposta de Deus. Mantém-se na expectativa da resposta. E outro tema que o autor põe é a oração ousada. Oração ousada. A oração que faz o Senhor lembrar. A oração que fala para Deus: ó, o Senhor se lembra? O Senhor prometeu. Agora o Senhor tem que cumprir. É promessa. É oração ousada. Tudo que Deus falou, Ele vai cumprir. Portanto, a oração que prevalece é a que fazemos com base nas promessas de Deus. Temos promessas gloriosas relacionadas ao avivamento e é com base nelas que devemos orar. Até que se derrame sobre nós o Espírito Santo lá do alto. Olha o versículo. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Eu vou repetir. Deus falando: porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Quando o avivamento vem, irmãos, a igreja leva a Deus mais a sério. Ah, tem uma reunião na terça-noite às 8? Tem. Para quê? Para você ir. Leva a sério e vai. Nós temos 30 e poucas pessoas que não faltam em uma reunião de oração. Glória a Deus por eles. Mas, entre tantos, Deus está chamando mais para a oração. Oração que não abre mão da resposta. É o que fala o autor do livro que eu li, o Hernandes. A oração que não abre mão da resposta. É orar, irmãos, até que Jesus disse: eis que envio sobre vós o meu Espírito. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu me lembro que nós estávamos fazendo um encontro lá na faculdade de Direito, e uma senhora veio pela primeira vez no nosso culto. E ela disse: o que vai acontecer aqui? Não sei. A senhora ora e espera, e Deus vai lhe abençoar.
Ela orou, começou a orar, começou a falar línguas estranhas. O que é isso? É a bênção do derramamento do Espírito Santo que Deus está fazendo em você. Glória a Deus. Você tem que orar até ser avivado. E esse avivamento pode até ser oração em línguas. E pode até não ser. Deus tem várias formas de nos avivar. E Ele usa. Se você ora. Oração específica. Meu sermão hoje é pequeno. Eu estou esticando ele. Diz a palavra: até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Versículo. O grande clamor de Isaías era pela restauração do povo de Deus. Que a cidade desamparada se tornasse uma coroa de glória na mão do Senhor. Que a cidade desamparada se tornasse motivo de deleite para Deus. Que a cidade que estava provocando a ira de Deus se tornasse a alegria do coração de Deus. Isso tudo está lá em Isaías 62. Assim devemos orar pela igreja. Eu até vou fazer uma pergunta. Você ora pela igreja? Estou perguntando. Você ora pela igreja? Ora ou não ora? Precisamos orar pela igreja. Precisamos orar a fim de que Deus nos quebrante e restaure a nossa sorte, a fim de que sejamos objeto de alegria para o Senhor. Que o Senhor desperte a igreja para orar. O avivamento vem pela oração. Que nos alegramos em ir à reunião de oração às terças-feiras, às 8 horas da noite. E olha, essa reunião de oração é linda. Sempre estão os mesmos presentes. É gostoso encontrar, orar juntos. Depois tem um chá, um café, um bolo, uma comunhão, toda terça-feira. 30 e poucos irmãos da igreja aqui que não faltam. Eu estou te convidando para que você também venha. Aí você fala, porque Deus está pondo na palavra dele a importância de se reunir para orar. Aí eu pergunto, você está se reunindo para orar? Eu estou favorecendo você. Venha na terça-feira reunir-se com os que oram na terça-feira, às 8 horas da noite. E eu garanto que é 1 hora e pouquinho, 1 hora e 12. A última reunião foi 1 hora e 10 minutos só. E você sai de lá abençoado. E ainda com um bolo, umas coisas mais. Eu queria que você me ajudasse. Parei agora. Me ajuda. Fala para o irmão assim. Fala para o irmão, vamos terça-feira? Fala. E que tal nós? Vamos? Que tal nós irmos terça-feira, 8 horas? Aonde é? Lá na minha velha casa, naquela rua lá, como é que chama aquela rua?
ali perto do, sei lá. A minha casa ali ficava em frente um pasto com vacas. Entraram 3 cobras perigosas na minha casa. Eu estava dormindo, ela passou ou por cima de mim, ou por baixo de mim, e parou no espelho e estava se olhando no espelho, a cobra. Eu mudei ali, fui um dos primeiros. Agora está lindo. Vai lá. Você vai ser abençoado por Deus. As pessoas que foram usadas por Deus nos grandes avivamentos da história foram pessoas, irmãos, de oração. John Wesley, por exemplo, passava diariamente 2 horas em oração. O John Wesley. Lutero. E o Lutero disse o seguinte: se eu não dispensar 2 horas em oração todas as manhãs, o diabo terá vitória o dia inteiro. E aí eu vou para o final. É tempo de orarmos. É tempo de clamarmos a Deus por um avivamento nosso. É tempo de orarmos para que Deus nos desperte para orar mais. Amém, irmão? Que Deus nos facilite para comparecermos à próxima reunião de oração. Amém, irmãos? Nosso Deus está no trono. Nosso Deus está reinando. E Ele quer nos abençoar. Igreja de Deus, nada de temor, nada de derrota, nada de fracasso. Vamos para a vitória. Esperamos você na próxima reunião de oração. Repito, terça-feira, às 8 horas da noite. Só 1 horinha, com bolo e tudo. Até terça, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.